nosso programa é especial para os mini chefs e você vai descobrir tudo o que a cozinha revela para as crianças e adolescentes. Além da culinária ser um ótimo espaço para a educação nutricional, também ajuda a fortalecer o vínculo entre os familiares e entre o educador educando. E tudo que a gente aprende aqui no Culinária é cozinhando, não é isso, Francisca? É isso mesmo, Aline. Hoje nós estaremos fazendo mandioqueijo recheado com rúcula e queijo Minas, o frozen de hortelã, que é uma receita super deliciosa, bem leve, e estaremos fazendo o cone de frutas. Nossa, excelente! E um primeiro passo que a gente quer lembrar aqui é que nós vamos higienizar a bancada e as mãos. E o segundo passo é ler com a criança a receita ou pedir que ela leia se for possível. E lembrando também uma coisa, pessoal, cuidado com a criança na cozinha. Deixa a criança longe de vidros, de garfos, de facas e do calor, seja da panela ou do forno. Nesse caso, a gente vai usar a mandioca. O ideal é o quê? Que você cozinhe a mandioca primeiro e comece com a criança a partir daqui, porque a nossa primeira receita é o mandioqueijo. Nós vamos iniciar agora com a nossa mandioca cozida. Vamos passar pelo espremedor ou então você tem a opção de amassar com garfo. Sempre aproveite para comentar a origem e a história dos ingredientes. Há registros do plantio da mandioca e do seu consumo na América do Sul desde 2.500 anos antes de Cristo. E a mandioca é considerada a base da alimentação de várias tribos de índios no Brasil. Agora nós vamos acrescentar a gema, a margarina e a farinha de trigo. Já podemos amassar. Nesse momento, permita que a criança mexa os ingredientes, forme a massa, porque esse estímulo sensorial favorece que ela perceba as sensações do seu próprio corpo. Aline, dependendo da mandioca, às vezes a massa vai um pouquinho mais de farinha de trigo, certo? Nesse caso aqui, eu vou utilizar um pouquinho mais. Nós vamos colocando a farinha de trigo até sentir desgrudar da mão, é isso? Isso, até sentir um ponto onde a massa esteja lisa. Nesse momento, você verifique o sal. E aproveite sempre para lembrar para a criança e para o adolescente que o sal a gente vai usar em quantidade mínima, porque o excesso sobrecarrega os rins e o coração. Aline, a nossa massa já está pronta. Perceba que ela está lisa e não está grudando nas mãos. Perfeito. Nós vamos começar a modelar. Hoje nós estamos utilizando o queijo Minas e a rúcula. Porém, nós podemos utilizar outras opções. De recheio, né? Exato, de recheio, que seria a chicória, o espinafre ou mesmo outros queijos. Perfeito. Gente, a rúcula não tem necessidade de picar. Sempre que a gente puder evitar um fator de risco, no caso o uso da faca, a gente vai evitar. Ensine as crianças a rasgar mesmo com as mãos. E por que nós utilizamos esse recheio? A rúcula normalmente não tem boa aceitação entre as crianças. Então, colocando como recheio das bolinhas de mandioqueijo, a gente promove uma melhor aceitação. E ela aprende que ela pode consumir esse alimento de uma maneira prazerosa e saudável. Isso mesmo. Então, nós vamos começar a modelar nossas bolinhas. Se a massa, ao você abrir nas mãos, ela começar a colar, você pode utilizar um pouquinho de farinha de trigo polvilhando nas mãos. Abrimos em formato de bolinha e vamos colocar uma pequena porção de queijo e rúcula. Vamos fechar essa massa e modelar uma bolinha, Aline. Ela fica assim, muito fácil. Nós vamos agora passar pela clara, empanando e no queijo ralado. Esse queijo de ralo grosso é o melhor, não é? É o Pra melhor. fazer? É o melhor, ele fica mais bonito e a receita muito mais saborosa. Aline, a bolinha já está modelada. Nós vamos colocar na forma untada, enfarinhada, no forno já pré-aquecido a 180 graus por pelo menos uns 20 minutos. Tá ótimo. Até ficar douradinho. Até ficar douradinho, isso pode variar de acordo com cada forno. Tá ótimo. Deixe que a criança modele as bolinhas, porque isso trabalha a sua coordenação motora fina. Se dependendo da faixa etária, a gente também pode pedir que elas façam bolinhas de formatos semelhantes e com espaçamento uniforme na forma, de forma que ela trabalhe melhor o seu senso de simetria.
Agora, com nossas unidades todas modeladas, ela vai para o forno. E muita atenção com as crianças. Deixem ela longe do forno e fazendo atividades lúdicas. Uma dica que nós queremos deixar para vocês são as atividades e os jogos educativos feitos pela CEAGESP, pelo projeto Escola do Sabor. Lá tem diversos joguinhos e personagens de várias frutas e hortaliças. Acessem e trabalhem com as crianças. E agora vamos para o Frozen de hortelã. O grande diferencial desse Frozen é que na sua massa ele vai batata doce. A nossa batata doce, ela já está cozida e o importante é que ela esteja bem macia. E legal se ela também já estiver fria. Perfeito. E por que a batata doce hoje em dia a gente está na moda? A batata doce, ela é rica em carboidratos, mas também é rica em fibras, então nossa digestão é mais lenta. Assim eu tenho saciedade por mais tempo. E um detalhe importante para a criança, como que a gente pode falar isso para ela? Olha, a gente pode falar para ela que ela é rica em carboidratos que dão energia para ela brincar, para ela estudar e todas as atividades que ela mais gosta. Isso mesmo, vamos começar? Vamos lá. Então nós vamos iniciar batendo os ingredientes. A batata doce, o suco de limão, as folhinhas de hortelã e a gelatina já dissolvida conforme a especificação da embalagem. Você pode dissolver no micro-ondas, mas se for dissolver no fogão, cuidado para deixar as crianças bem longe nesse momento. Agora nós vamos bater bem. Pessoal, é o seguinte, às vezes você precisa dar uma mexidinha. Por quê? Porque o liquidificador, às vezes, ele não tem a potência adequada para bater e fica muito duro e você não consegue o ponto adequado. Pode pulsar um pouco, né? Pode pulsar também. Agora nós vamos para o restante dos ingredientes. Nós vamos adicionar o açúcar, o leite em pó, nós vamos colocar também umas raspinhas de limão, que dá um sabor maravilhoso, viu, Aline? Com propriedades funcionais, né? Maravilha. E o iogurte. Pessoal, sempre que a gente estiver utilizando leite e derivados, vamos lembrar para as crianças e adolescentes que ela é a principal fonte de cálcio da nossa alimentação e que é importante para a saúde dos ossos e dos músculos. Agora, nós voltamos a bater a nossa receita. Lembrando também que a batata doce, por ser rica em fibras, evita picos de glicemia na corrente sanguínea. Essa é uma vantagem que ela tem, por exemplo, em relação à batata inglesa, que a gente mais consome. Bom, pessoal, a nossa massa já está pronta. Agora nós só vamos colocar num recipiente e colocar no refrigerador. Isso é importante a gente lembrar sempre para as crianças que os recipientes, as cores dos talheres, as cores dos copos fazem com que as crianças tenham maior atração pelo alimento. Às vezes é o mesmo alimento, só que a gente mostra para ela de uma maneira diferente e ela tem muito mais atração, muito mais vontade de consumir. Sem dúvida, Aline. Pronto, agora isso aí é o refrigerador. E agora é hora de fazermos o cone de frutas. Agora nós vamos fazer essa receita que é a sensação entre as crianças, não é isso, Francisca? Exatamente, Aline. Nós vamos fazer agora uma salada de fruta, que a princípio parece uma salada de fruta bem normal, a que você está habituado a fazer na sua casa. Nós vamos utilizar aqui a manga, a banana, o mamão, a maçã e algumas outras frutas, mas você pode utilizar o que você tiver disponível lá na sua casa e também o que for mais fácil na sua região. Com certeza. Na hora de picar, é você quem vai picar. Uma sugestão também é que você deixe algumas frutas bem macias, como o mamão e a banana, para que a criança possa picar com uma faquinha de plástico, com uma faquinha sem corte, só para ela se sentir envolvida em todos os processos. Durante esse momento, comente sobre a importância das frutas para a saúde da criança, adequando sua fala à faixa etária trabalhada.
Você pode ainda citar curiosidades sobre as frutas. Você sabia que a banana também ajuda a regular os batimentos do coração, por ser fonte de magnésio? Que o kiwi é originário da China, mas tem o nome de uma ave da Nova Zelândia? Que a maçã é muito saudável, mas suas sementes não devem ser consumidas porque são tóxicas? E que a mistura de manga com leite não faz mal? É apenas uma lenda criada no Brasil colonial para desestimular o consumo pelos escravos. Há muito o que aprender sobre as frutas. Bom, Aline, as frutas já estão cortadas. Agora nós vamos misturá-las todas no recipiente. Obrigada. Deixem as crianças mexerem as frutas, só explicando para elas que não pode desmanchar, tem que ser com cuidado. E agora nós vamos preparar a calda. Para a calda, nós vamos misturar o açúcar com o iogurte. Você pode utilizar também algumas variações de mel. Fica muito saboroso, viu, Aline? Com certeza. Sempre lembrando que a gente vai falar com as crianças que açúcares e doces nós vamos consumir o mínimo possível, pensando na prevenção das cáries nos dentes e também da diabetes. A calda é muito simples. Basta misturar o iogurte e o açúcar e já está pronto. Vamos começar a rechear o cone. Um conezinho de sorvete. Nós vamos colocar a fruta. Olha que fácil, Aline. Super atrativo para a criança, né? E por cima nós vamos colocar a nossa caldinha de iogurte. Olha que bonito, Aline. Perfeito. É uma maneira diferente de você estimular o consumo de frutas e de uma forma divertida. Com certeza. Nós poderíamos utilizar essa mesma receita em formato de picolé. Basta pegar um copinho, colocar as frutas, colocar a caldinha, colocar frutas novamente, nós teremos 2 camadas de calda. E colocar um palito. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando essa pazinha que fica mais colorida e mais divertida. Agora é só levar ao congelador. Perfeito, a gente pode até abordar, dependendo da faixa etária, sobre física, porque essa receita começa líquida e termina sólida. E uma outra coisa, sempre que a gente terminar a nossa vivência culinária, a gente vai oportunizar um momento junto com as crianças e adolescentes para que eles expressem seus sentimentos em relação ao que aconteceu. O que ele mais gostou, o que ele mais teve dificuldade, o que ele gostaria de repetir. Isso é muito importante para fechar esse momento didático. Então, pessoal, essas foram as receitas das nossas oficinas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as dicas e realize essas oficinas culinárias com as crianças, pois é um universo muito rico e fascinante para elas. Se teve alguma dúvida ou se quer receber as receitas por escrito, assim como as dicas de como trabalhar cada disciplina durante a culinária, escrevam pra gente. Vamos, como educadores, transformar esses conhecimentos e trazer a vivência culinária para o universo das crianças, reforçando conceitos escolares, fortalecendo os vínculos familiares e trabalhando a educação nutricional. Beijos e até a próxima! Até!